Guillermo Ochoa foi um dos apresentadores de televisão mais icônicos do México durante os anos 80. Confiável, admirado e visto por milhões todas as manhãs. Mas por trás do sucesso, sua vida conta uma história muito diferente. Uma infância marcada pela perda, batalhas silenciosas de saúde na velhice e uma queda repentina do foco público que ninguém ousou explicar. O que realmente aconteceu com um dos jornalistas mais emblemáticos do México? Por que foi afastado e esquecido? A verdade é mais dolorosa do que você imagina. Fique conosco. Esta é a história que nunca contaram. Uma infância na pobreza. Guillermo Ochoa nasceu na Cidade do México, mas passou a maior parte de sua infância em Toluca. Apesar do sucesso eventual, seus primeiros anos foram marcados pela instabilidade, sofrimento emocional e pobreza material. Desde o momento do seu nascimento, sua vida teve um peso simbólico. Sua bisavó, ao presenciar o colapso emocional do casamento dos pais, supostamente disse: "Chame o Salvador." Ele veio para salvar o casamento. Mas o nome simbólico não foi suficiente para reparar a realidade. Sua infância foi dominada por discussões e tensões entre os pais, que mantinham uma relação frágil e frequentemente hostil. O lar vivia na pobreza, mas sua mãe fez grandes esforços para esconder isso dos filhos. Ela aceitava trabalhos de costura para gerar renda e sempre vestia Guillermo e suas irmãs com roupas limpas e apresentáveis para evitar a vergonha de parecerem pobres. Para os outros, podiam parecer uma família abastada. Mas dentro de casa mal sobreviviam. O custo emocional ficou ainda maior quando a tragédia bateu. Guillermo perdeu a mãe aos 14 anos. Sua irmã mais nova, Belinda, tinha apenas 7. A perda da mãe desmoronou a já delicada estrutura do lar. Sem outra opção, as crianças foram morar com a irmã mais velha. Foi uma solução de sobrevivência, não uma resolução. Nesses anos formativos, Guillermo foi obrigado a amadurecer rápido. Começou a fazer trabalhos ocasionais para se sustentar e ajudar em casa. Um de seus primeiros empregos foi numa granja avícola, onde ajudava a cuidar de 2.000 galinhas. Depois encontrou trabalho numa pedreira, onde transportava dinamite e detonadores de bicicleta, um trabalho tão perigoso quanto parece. Mais tarde, admitiu que nunca pensava muito nos riscos. Se tivesse caído, poderia ter morrido. Mas, como adolescente, com poucas opções, a sobrevivência era mais importante que o medo. Suas condições de vida eram igualmente precárias. Em um momento, morou com um amigo cuja mãe, preocupada porque Guillermo distraía o filho dos estudos de medicina, pediu que ele fosse embora. Então se mudou para um pequeno quarto de serviço vazio, sem eletricidade e isolado. Mesmo assim, mesmo sob essas condições, Guillermo manteve firme sua determinação de buscar uma vida melhor. Eventualmente mudou-se novamente, desta vez para se reconectar com Rafael Almazan, um amigo próximo que mais tarde se tornaria uma figura importante em seu caminho pelos meios de comunicação. Essa conexão foi crucial, mas não apagou os anos de perdas e lutas que moldaram sua visão de mundo. Essas experiências dolorosas não o quebraram. Ao contrário, forjaram a resiliência que mais tarde definiria seu jornalismo. A vida precoce de Guillermo Ochoa não foi de inspiração e sonhos, foi de sobrevivência. Ele não nasceu na grandeza. Subiu até ela, um sofrimento de cada vez. Do ateliê de imprensa em Toluca ao estúdio da Televisa. A carreira de Guillermo Ochoa no jornalismo e na radiodifusão abrangeu décadas, instituições e formatos, do rádio e imprensa escrita à televisão e plataformas digitais. Seu nome tornou-se sinônimo de credibilidade e presença nos meios mexicanos, particularmente durante seus anos influentes na Escelor e Televisa. Ochoa iniciou sua carreira jornalística em Toluca graças a um fato fortuito. Ochoa iniciou sua carreira jornalística em Toluca graças a um fato fortuito. Uma reportagem local sobre um evento comunitário chamou a atenção de um editor, que viu nele um talento natural para contar histórias. A partir daí, ele conseguiu seu primeiro emprego formal em um jornal regional. A paixão pelo jornalismo cresceu rapidamente, e Guillermo mergulhou de cabeça nesse novo mundo.
Os anos iniciais no jornalismo foram difíceis. Ele trabalhava longas horas, enfrentava condições precárias e salários baixos. Mas a sede de aprender e a vontade de melhorar sua situação de vida eram maiores do que qualquer obstáculo. Guilhermo aproveitava cada oportunidade para desenvolver suas habilidades, seja escrevendo matérias investigativas, fazendo entrevistas ou cobrindo eventos importantes. Sua determinação e ética de trabalho começaram a destacar seu nome na imprensa local. Com o tempo, Guilhermo percebeu que para crescer precisava se conectar com meios de comunicação maiores, especialmente na cidade do México. Assim, mudou-se para a capital, um movimento arriscado, pois deixou para trás uma rede pequena, mas estável, para entrar num mercado muito mais competitivo. Porém, sua coragem e persistência foram recompensadas quando conseguiu uma vaga em uma estação de rádio local. Na rádio, Guilhermo aprendeu a arte da comunicação direta e envolvente. Sua voz firme e clara, combinada com sua habilidade de contar histórias com empatia, conquistou rapidamente a audiência. Ele abordava temas sociais importantes, dando voz a comunidades marginalizadas e expondo injustiças que muitos preferiam ignorar. Seu compromisso com a verdade e com o serviço público fez com que ele ganhasse respeito tanto do público quanto dos colegas de profissão. Entretanto, o caminho de Guilhermo não foi isento de desafios. Durante os anos 80, o México vivia um contexto político e social turbulento, com censura, repressão e pressão sobre a mídia. Guilhermo enfrentou tentativas de silenciamento e ameaças veladas por parte de autoridades e grupos poderosos. Mesmo assim, ele manteve sua postura crítica e independente, o que acabou por torná-lo uma figura controversa dentro das grandes redes de televisão. Foi nessa época que Guilhermo iniciou sua carreira na Televisa, a maior emissora do país. Inicialmente, sua função era cobrir eventos noticiosos, mas sua capacidade de análise e carisma o levaram a posições mais visíveis. Ele se tornou apresentador de programas jornalísticos matinais, alcançando milhões de telespectadores diariamente. Seu estilo direto, combinado com um olhar humano para as histórias, conquistou uma legião de fãs. O sucesso, no entanto, trouxe também um desgaste pessoal enorme. O constante escrutínio público, as pressões da emissora para seguir uma linha editorial muitas vezes alinhada com interesses governamentais, e o conflito interno entre seu ideal jornalístico e as exigências do mercado começaram a afetar sua saúde mental. Guilhermo se viu dividido entre a necessidade de manter sua carreira e a vontade de permanecer fiel aos seus princípios. Nos anos seguintes, surgiram rumores sobre problemas de saúde, especialmente relacionados ao estresse e à ansiedade. Guilhermo se afastou gradualmente das câmeras, e sua presença na mídia tornou-se cada vez mais esporádica. Poucos entenderam as razões dessa retirada, e a imprensa especulou sobre conflitos internos, desacordos com a emissora, ou até mesmo questões pessoais não reveladas. A verdade, que só veio à tona muitos anos depois, é que Guilhermo lutava contra uma doença degenerativa que afetava sua capacidade de comunicação e seu bem-estar físico. Durante muito tempo, ele escondeu esse problema, temendo que o diagnóstico prejudicasse ainda mais sua carreira. O silêncio em torno de sua condição criou um vazio que foi preenchido por especulações e rumores. Apesar do afastamento do foco público, Guilhermo continuou ativo nos bastidores, atuando como consultor e mentor para jovens jornalistas. Sua experiência e sabedoria eram valiosas para a nova geração, que o via como um exemplo de resistência e ética profissional. Ele também se envolveu em projetos sociais, dedicando seu tempo a causas que sempre defendeu: a educação, os direitos humanos e a liberdade de imprensa. No entanto, a deterioração da saúde o levou a reduzir ainda mais suas atividades. Nos últimos anos, Guilhermo viveu uma vida mais reservada, longe dos holofotes, mas mantendo o contato com amigos próximos e familiares. A memória coletiva, que antes o via como um gigante da televisão, começou a esquecer sua contribuição, como se ele tivesse desaparecido repentinamente sem explicação. Essa queda do pedestal público, somada ao esquecimento, foi um golpe duro para alguém que dedicou sua vida a contar histórias e lutar pela verdade. Mas, para Guilhermo,
o mais importante sempre foi o impacto positivo que causou em tantas vidas. Ele sabia que sua voz tinha inspirado pessoas a questionar, a refletir e a agir, mesmo que hoje fosse uma voz mais silenciosa. Hoje, a história de Guilherme Ochoa está sendo redescoberta por novos jornalistas e historiadores que reconhecem sua importância para a imprensa mexicana. Documentários, livros e exposições buscam resgatar sua trajetória, mostrando que por trás do rosto conhecido havia um homem que enfrentou adversidades inimagináveis com coragem e dignidade. Essa narrativa não é apenas sobre o sucesso, mas sobre a luta constante contra as circunstâncias, a injustiça e a própria fragilidade humana. Guilherme Ochoa não foi apenas um apresentador de televisão. Foi um símbolo de resistência, um exemplo de integridade e um testemunho vivo de que, mesmo nas situações mais difíceis, a busca pela verdade pode prevalecer. Hoje, ao lembrar de Guilherme, celebramos não só seu legado na mídia, mas também sua capacidade de sobreviver e transformar dor em força. Sua história inspira a todos que acreditam que, apesar das dificuldades, é possível encontrar luz e propósito. Mesmo com o reconhecimento tardio, a trajetória de Guilherme Ochoa nos revela muito sobre o México e sobre o papel da imprensa em sociedades complexas. Seu percurso mostra as tensões entre poder e mídia, entre verdade e interesses políticos, e como o jornalismo pode ser uma arma poderosa, mas também uma fonte de sofrimento pessoal. Durante sua fase mais ativa, Guilherme buscou sempre dar voz ao sem voz. Em seus programas, não apenas transmitia notícias, mas buscava humanizar as histórias, mostrando os impactos reais nas vidas das pessoas comuns. Ele cobriu crises econômicas, movimentos sociais e denúncias de corrupção que abalavam as estruturas do país. Em um México ainda marcado por desigualdades profundas, seu trabalho foi um farol para muitos. Porém, a ambivalência do poder também marcou sua trajetória. Televisa, como emissora dominante, tinha uma relação complexa com o governo e com os grupos empresariais. Guilherme, muitas vezes, teve que navegar por esses meandros, tentando manter sua independência jornalística sem colocar em risco sua carreira. Isso gerou tensões internas e escolhas difíceis, que o acompanharam ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a evolução da mídia com o advento da internet e das redes sociais trouxe novos desafios. Guilherme viu a transformação dos formatos tradicionais, com a chegada de plataformas digitais que democratizavam o acesso à informação, mas também aumentavam a desinformação. Sua experiência foi crucial para ajudar a nova geração a entender a responsabilidade e o impacto do jornalismo em tempos de mudanças rápidas. Nas entrevistas que deu após seu afastamento, Guilherme expressou suas preocupações sobre o futuro da imprensa. Ele alertava para os perigos da concentração de poder midiático e da perda de credibilidade quando a informação se torna mercadoria. Defendia a necessidade de um jornalismo ético, comprometido com a verdade e com a justiça social, mesmo diante das pressões econômicas e políticas. Além de jornalista, Guilherme também foi um educador e um mentor. Ele dedicou parte do seu tempo a formar novos profissionais, incentivando-os a questionar o status quo, a buscar fontes confiáveis e a nunca perder de vista o impacto social do que produziam. Seu legado inclui não só as matérias e programas que apresentou, mas também a influência positiva sobre toda uma geração de comunicadores. No plano pessoal, a vida de Guilherme refletiu os altos e baixos que viveu na carreira. A perda precoce da mãe e as dificuldades financeiras da infância deixaram marcas profundas, mas também fortaleceram seu caráter e sua empatia. Seus relacionamentos familiares, embora às vezes tensionados pela intensidade de seu trabalho, foram um alicerce importante. Em seus últimos anos, apesar das limitações físicas, Guilherme continuou a escrever artigos, participar de palestras e contribuir para debates públicos. Ele via na comunicação uma forma de permanecer ativo, de continuar lutando pelas causas que sempre acreditou. Sua determinação inspirou muitos que enfrentam adversidades similares, mostrando que a força interior pode superar grandes obstáculos. Hoje, Guilherme Ochoa é lembrado não apenas como uma figura da televisão mexicana, mas como um símbolo de integridade e resiliência. Sua história é um convite a refletir sobre os desafios do jornalismo,
a importância de preservar a liberdade de expressão e o papel fundamental que a mídia tem na construção de sociedades democráticas. A redescoberta de sua trajetória acontece em um momento crucial, em que o México, assim como muitos países, enfrenta desafios complexos relacionados à violência, corrupção e desigualdade. O exemplo de Guillermo serve como inspiração para aqueles que acreditam que o jornalismo pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança social. Além disso, sua vida pessoal e profissional mostra que o sucesso não é apenas uma questão de talento, mas também de coragem, ética e capacidade de resistir às adversidades. Guillermo Ochoa ensinou que mesmo nas condições mais difíceis, é possível construir um legado duradouro e significativo. Em resumo, a história de Guillermo é um testemunho da luta constante pela verdade e pela justiça. Ele nos lembra que por trás das luzes da fama, existem batalhas invisíveis e que a verdadeira grandeza está na capacidade de superar essas batalhas com dignidade. Hoje, enquanto muitos jovens jornalistas seguem seus passos, a memória de Guillermo Ochoa permanece viva como um farol de esperança e integridade. Sua vida é uma lição sobre o poder das palavras, o valor da honestidade e a importância de nunca desistir, mesmo quando tudo parece estar contra você. E assim, termina a história que nunca foi totalmente contada, mas que merece ser conhecida e celebrada. A história de um homem que, apesar de todas as dificuldades, escolheu usar sua voz para iluminar o caminho dos outros. Guillermo Ochoa, um verdadeiro herói da imprensa mexicana, cuja luz continua a brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Apesar de toda a luta e das adversidades que enfrentou, Guillermo Ochoa nunca perdeu a paixão pelo jornalismo. Para ele, o ato de informar era mais do que uma profissão. Era uma missão de vida. Seu compromisso com a verdade e a justiça social guiou cada passo da sua carreira, mesmo quando isso significava desafiar interesses poderosos ou colocar sua própria segurança em risco. Durante seus anos de maior destaque na televisão, Guillermo se tornou uma referência para muitos mexicanos. Suas entrevistas eram conhecidas pela profundidade e pela capacidade de extrair o que havia de mais genuíno em seus entrevistados. Ele não tinha medo de fazer perguntas difíceis, aquelas que outros apresentadores evitavam por receio ou por pressão editorial. Isso lhe rendeu tanto admiradores quanto inimigos. Mas, mesmo nos momentos de maior sucesso, a sombra da instabilidade sempre esteve presente em sua vida. O peso de sua infância marcada pela pobreza e pela perda nunca desapareceu completamente. Guillermo carregava dentro de si as cicatrizes daquele passado, que o impulsionavam a buscar justiça e a dar voz aos marginalizados. Ele acreditava que o jornalismo poderia ser uma ferramenta para transformar realidades injustas. No entanto, o ambiente político e midiático do México nos anos 80 e 90 era altamente complexo. A concentração de poder nas mãos de poucas empresas de mídia, a censura velada e a pressão de grupos governamentais limitavam o espaço para um jornalismo realmente independente. Guillermo se viu muitas vezes em conflito com seus superiores, que exigiam uma linha editorial mais conveniente para os interesses econômicos e políticos dominantes. Esse confronto interno foi um dos motivos que contribuíram para sua saída gradual do centro das atenções. Guillermo não estava disposto a abrir mão dos seus princípios, e isso o colocou em rota de colisão com os donos dos meios de comunicação. O afastamento, embora doloroso, foi para ele uma forma de preservar sua integridade. Durante esse período, Guillermo enfrentou também problemas de saúde que o obrigaram a se afastar. O estresse acumulado, somado a uma condição degenerativa que ele mantinha em segredo, limitaram sua capacidade de trabalho. Mas mesmo afastado das câmeras, ele continuou ativo nos bastidores, ajudando a formar novos talentos e participando de projetos sociais. Uma das contribuições mais importantes de Guillermo nesse momento foi seu trabalho como mentor. Ele acreditava que o futuro do jornalismo estava nas mãos das novas gerações e dedicou-se a transmitir seus conhecimentos, suas experiências e seus valores para jovens comunicadores. Para ele, a ética e o compromisso com a verdade eram essenciais para manter viva a chama do jornalismo crítico e independente. Guillermo também usou sua influência para apoiar causas sociais, especialmente aquelas ligadas à educação e aos direitos humanos.
Ele se envolveu em campanhas para melhorar o acesso à educação em comunidades carentes e para denunciar abusos e violações de direitos fundamentais. Mesmo afastado do grande público, seu impacto continuou presente na sociedade. A trajetória de Guillermo Ochoa é um reflexo das complexidades do México moderno. Sua história pessoal e profissional está entrelaçada com os desafios enfrentados pelo país. A luta contra a pobreza, a busca pela democracia, o enfrentamento da violência e da corrupção. Ele foi um protagonista e também uma vítima dessas realidades, mostrando que o jornalismo é uma atividade que pode transformar vidas, mas que também exige sacrifícios. Nos últimos anos, a redescoberta de sua história tem gerado debates importantes sobre o papel da mídia e a necessidade de proteger os jornalistas. Guillermo se tornou um símbolo da resistência contra a censura e a manipulação, um exemplo de que é possível manter a dignidade mesmo em ambientes adversos. Sua vida inspira não apenas jornalistas, mas qualquer pessoa que lute por justiça e verdade. Além disso, a recuperação da memória de Guillermo é uma forma de reconhecer o valor do jornalismo comprometido e honesto. Em tempos de fake news e desinformação, sua história serve como um lembrete da importância de buscar fontes confiáveis, verificar fatos e ouvir as vozes que muitas vezes são silenciadas. Para as futuras gerações, Guillermo Ochoa representa a coragem de falar a verdade, mesmo quando isso custa caro. Sua luta pessoal contra a doença e o afastamento do público mostram que por trás dos rostos famosos existem histórias humanas, cheias de dor e superação. Hoje, sua trajetória é celebrada em exposições, livros e documentários que buscam contar a história completa desse homem que foi muito mais do que um apresentador de televisão. Ele foi um guerreiro da informação, um defensor dos direitos humanos e um exemplo de integridade. Ao olhar para trás, é possível ver que Guillermo Ochoa construiu um legado que vai além das telas. Sua influência se estende ao jornalismo investigativo, à formação de profissionais éticos e ao fortalecimento da democracia através da informação. Ele mostrou que o verdadeiro poder da mídia está em sua capacidade de educar, informar e transformar. Em suma, Guillermo Ochoa é uma figura essencial para entender o jornalismo mexicano e sua evolução nas últimas décadas. Sua história é um testemunho do impacto que um indivíduo pode ter ao escolher lutar pela verdade, mesmo contra todas as adversidades. E enquanto a mídia continua a evoluir e os desafios permanecem, o exemplo de Guillermo permanece uma luz-guia para aqueles que acreditam que o jornalismo pode ser um instrumento de mudança social e um pilar fundamental da democracia. Ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, Guillermo Ochoa enfrentou uma série de transformações tanto pessoais quanto profissionais que moldariam para sempre seu legado no jornalismo mexicano. Seu afastamento das câmeras não significou o fim de sua influência. Ao contrário, seu papel como mentor e conselheiro começou a ganhar relevância dentro das redações e universidades do país. Guillermo passou a atuar como professor em instituições de comunicação social, onde não apenas transmitia técnicas jornalísticas, mas também incutia nos alunos um profundo senso de responsabilidade social. Para ele, o jornalismo era uma missão de servir ao público, um compromisso com a verdade que transcende interesses comerciais ou políticos. Muitas das vozes mais críticas e influentes do jornalismo mexicano moderno passaram por suas aulas, absorvendo seus ensinamentos e, em muitos casos, o exemplo de sua integridade. Apesar de sua condição de saúde, que piorava progressivamente, Guillermo manteve-se ativo, participando de conferências, debates e seminários. Ele falava abertamente sobre a necessidade de um jornalismo independente, livre da influência de grupos econômicos e políticos, e criticava duramente a concentração de mídia no México, que, segundo ele, prejudicava a pluralidade e a diversidade de vozes na esfera pública. Essas posições, no entanto, continuaram a gerar conflitos com o poder estabelecido. Guillermo sabia que sua postura crítica o tornava alvo, mas ele nunca escondeu sua opinião nem desviou do caminho da ética jornalística. Essa coragem consolidou sua reputação como um dos jornalistas mais íntegros e respeitados do país, mesmo que, por vezes, isso o afastasse dos holofotes.